Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Gazeta FM. É com grande alegria que damos início a mais um programa Ter Saúde. São exatamente 5 horas 12 minutos do dia 4 de agosto de 2026. E comigo aqui na nossa bancada, para deixar essa bancada ainda mais especial, Selminha. Boa tarde, Selminha. Boa tarde, doutor Rafael. Boa tarde a todos que estão ligados na Rádio Gazeta FM 104,9. No programa Ter Saúde, hoje vamos falar sobre Alzheimer, né, Selminha? Alzheimer. Tema importante, né? Muito comum, prevalente, a gente ligar o alerta. E é importante a gente estar falando cada vez mais. isso mesmo. Antes da gente começar, vou mandar um abraço, Selminha, Sim. para Leozinho. O Leozinho disse que lá de Nova Fátima. Ó, Ele saiu de lá na estante, ele falou, vou escutar a rádio, vou conectar na Gazeta. Então, Leozinho, um abraço, meu amigo. É sempre uma alegria ter você conosco. Um abraço. isso mesmo. E você que tem alguma dúvida sobre esse tema que vamos falar hoje sobre Alzheimer, o WhatsApp da Rádio Gazeta é 75992517039. 75992517039. E aí, doutor Rafael? Hoje o tema, né, é de muita importância porque todas as pessoas sempre têm dúvidas sobre o Alzheimer, né? Isso. Então, explica para nós o que é um Alzheimer. Perfeito. O Alzheimer é o nome que nós utilizamos, Selminha, para falar de uma doença que acomete o sistema neurológico. A gente pode dizer exatamente assim. É uma doença que se caracteriza pelo nome de demência. Então, é a demência de Alzheimer. Quando a gente usa esse termo, a gente está querendo dizer que está acontecendo algum problema no nosso sistema cerebral, principalmente, em que o cérebro, que é o órgão responsável por emitir os comandos que vão envolver o humor, que vão envolver a fala, que vai envolver a memória, que vai envolver o pensamento, que é a cognição, está comprometido. Então, nós falamos que a pessoa ela apresenta um grau de demência quando a gente apresenta um comprometimento de coisas que antes eram feitas de forma natural. Então, o que é que acontece, o que se espera? O que acontece é que com o passar dos anos, né, com o envelhecimento, a pessoa vai perdendo ou vai tendo algum problema, porque a gente tem várias causas que podem levar à demência, mas ela vai perdendo a capacidade de fazer essas atividades que ela fazia de forma tranquila. Então, muitas vezes, a grande maioria das pessoas que são acometidas pelas demências são pessoas que têm uma faixa etária mais avançada, pessoas que têm uma idade mais para frente. Então, a gente tem que importar desde sempre a importância de falar nesses espaços de fala, que é o diagnóstico precoce, que é o reconhecimento. Então, quanto mais cedo a gente descobre, maior a oportunidade da gente poder estimular aquela pessoa, né, com terapias, estimular aquela pessoa com várias coisas que dizem respeito à competência dos movimentos que elas estão perdendo, para que a gente possa evitar um agravamento e uma progressão daquela doença. Então, é importante que a gente sempre frise quais são esses sinais de alerta. E quais são os sintomas? Perfeito, que aí é justamente esses sinais que a gente fala. Sim. Então vamos nessa. Então quais são os sinais que a gente vai falando? O primeiro de todos, que é até popularmente conhecido, é a questão da memória. Então o processo de memorização, ele é um processo que a gente tem a capacidade de lembrar tanto coisas do passado, quanto coisas atuais, que são as memórias recentes. Então, eu costumo dizer que quando essa pessoa ela passa a ter um déficit de uma lacuna da sua memória, principalmente das memórias recentes, e isso gera algo que pode ser um alerta para que a gente imagine. Significa dizer que qualquer perda de memória é demência? Não. Significa dizer que uma perda de memória ela deve ser investigada. Porque muitas vezes o que é que acontece? A gente se passa no nosso dia a dia e tem uma perda de memória. Onde foi que eu botei aquela chave? Onde foi que eu estava
em tal dia, 2 dias, porque muitas vezes a vida corrida, agitada, cheia de atribuição, a gente se passa, né? Então a gente se passa de entender que teve alguma coisa que fez a gente esquecer aquilo ali. Mas o que chama a nossa atenção é quando a pessoa passa a esquecer algumas coisas que não deveriam ser esquecidas. Nome de pessoas, a pessoa esquece caminhos, como por exemplo o caminho de chegar em casa. É a dificuldade do dia a dia. Né? Dificuldade do dia a dia, tá entendendo? Então assim, esquece coisas que você falou e fica aquela repetição. Onde foi mesmo que tu falou? Ó, eu botei no armário. Pai, eu já falei que eu botei no armário. Ah, foi mesmo, não sei o quê. Então uma perda de memória recente. E a característica é que a memória do passado vai ficar preservada. Por quê? Porque a pessoa lembra do fato do fundo, mas ela não tem a capacidade mais de memorizar o que foi atual. Por isso que a doença caracteriza. Então isso é um sinal de alerta. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção também na questão da demência, que envolve a questão das repetições. Né? Então falas muito repetidas, a dificuldade muitas vezes de pensar, de raciocinar que às vezes se tinha, né? A questão de ter uma perda da interação social muitas vezes, fica muito tristinho ou muito alegre demais, entendeu? A gente fica atento, porque depende da área do cérebro que é acometida. Então tudo isso faz parte de uma série de diagnósticos. E outros que envolvem as funcionalidades do dia a dia, que foi justamente o que você falou. Então uma pessoa que antes ia no banheiro sozinha, deixou de ir ao banheiro, precisa de uma ajuda para poder se limpar, precisa de uma ajuda para poder segurar ali porque tem um risco de cair no banheiro. A pessoa fica sem noção no meio que vive. E sem noção. Ó, não consegue muitas vezes se alimentar. Então não consegue pegar no garfo ali às vezes, porque não sabe para que usa aquele instrumento. Então veja que tudo isso é uma coisa já muito avançada. A gente quer reconhecer principalmente as questões iniciais, porque a partir do momento que a gente vê o início de tudo, a gente trabalha a partir daí para progredir para esses casos mais graves, que é deixar de vestir uma roupa, deixar de pentear o cabelo, por conta da questão de esquecer mesmo, que não lembra. Então é como se virasse outra vez uma criança, né? Então é algo muito difícil. Então a gente precisa estar sempre prestando atenção no comportamento. Então o que é que eu falo? Quem mais observa a questão é as pessoas que estão no dia a dia. As pessoas que estão ali vendo, ó, isso está diferente. A fulano não era assim. Isso A aqui pessoa tá... mesmo não percebe que ela está com esse esquecimento. Não percebe. A não ser que seja uma pessoa muito atenta. Que aí a pessoa passe a entender e falar, rapaz, está acontecendo uma coisa, minha memória está isso, eu não tô tendo dificuldade, entendeu? Então assim, isso chama a atenção. Mas a grande maioria das vezes a gente observa por outras pessoas. Que aí dentro do próprio lar, dentro do próprio domicílio vai falar, olha, meu pai e minha mãe tá diferente, tá fazendo as coisas que não era para fazer, tá falando as coisas. E as coisas quando é leve, né? Tem como a família ficar mais atenta e procurar logo uma... Mais atento, e é aquilo que a gente sempre fala aqui. Qualquer alteração que a gente observe, o mais prudente é nós realmente investigarmos. Fazer uma avaliação muitas vezes que envolve o preenchimento de algumas fichas para a gente entender como aquela pessoa está respondendo. Então assim, precisa cuidar. E esse cuidado ele vai do olhar da observação, do comportamento, ele vai do olhar dentro de casa, vai do olhar durante a comida, vai do olhar durante fazer uma atividade do dia como vestir uma roupa. Então isso a gente tem que ficar atento. E o que mais causa isso é o quê? Aí a gente vai falar das causas, que é muito importante, porque nós temos vários mecanismos que podem causar. Hoje em dia, nós temos um tipo de demência que acomete, né, principalmente, que é uma demência que a gente chama de demência vascular. O que é que acontece isso de demência vascular? Demência vascular significa dizer que por algum motivo, geralmente fatores que envolvem os vasos sanguíneos, por isso a gente chama de vascular, deixaram de levar sangue adequadamente para o cérebro. Então, quando deixa de chegar o sangue, o cérebro não é nutrido adequadamente.
E o nosso cérebro, para ele funcionar, ele precisa ter sangue, que é para poder chegar oxigênio e para poder chegar açúcar, que é o que faz ele funcionar. Então, o nosso cérebro precisa disso. Então, quando a pessoa tem um comprometimento, como por exemplo, placas de gordura nos vasos sanguíneos, que não chega o sangue adequado, ou teve um AVC que comprometeu, isso faz com que algumas áreas do cérebro fiquem pouco oxigenadas. Então, se elas não estão recebendo oxigênio direito, ele vai apresentar algum tipo de disfunção, que é não funcionar de forma adequada, e pode gerar essas alterações a depender da região em que está sendo acometido. Então pode ser a fala, pode ser o movimento, pode ser o comportamento. Então várias coisas que a gente tem. Então esse é um dos principais tipos, que é a demência vascular. Principalmente a gente fala nele porque nós temos um número muito grande na nossa sociedade de doenças vasculares, hipertensão, dislipidemia, que é o colesterol alto, diabetes mellitus, uma massa de sedentarismo, que é a não realização da atividade física. Aí a pessoa vai se acomodando, a ficando obesidade, parada. que culmina na obesidade. Então veja que a gente tem mecanismos que vão comprometer o funcionamento normal do cérebro. E é um do tipo. A gente tem outro tipo, que é a demência por deposição de corpos de Levy. O que significa isso? É uma alteração dentro do próprio cérebro, onde você perde a substância que funciona. Porque o nosso cérebro, a gente tem substância cinzenta e substância branca, que é o que faz ele funcionar. Então você acaba colocando uma deposição, que é o que a gente chama de corpos de Levy, que acaba fazendo uma redução dessas substâncias, ou branco-cinzenta. E aí vai dificultar o funcionamento. É como se você tivesse, por exemplo, uma presa, vamos imaginar uma presa numa roça, que tem água, né? Então a presa, ela tá ali. Se você pega a terra e você vai botando ali no buraco, a presa vai o quê? Tapando, vai diminuindo. Isso. Então é a mesma coisa. Então se eu tenho esses corpos de Levy ocupando os espaços de onde era para ter essa substância, o que é que acontece? Vai estar diminuindo a função. Então é uma das causas que a gente vê. Sim. Que é demência por corpos de Levy. Outra demência que a gente pode ter são as infecciosas. Então uma infecção que ascende, né, para a região cerebral, para o sistema nervoso central, e pode gerar uma sequela e a pessoa ficar com a demência. Tá entendendo? Então, várias doenças podem causar. Pode. Temos outro, por exemplo, uma demência temporária, que se chama a demência causada por alteração na tireoide. Então, a tireoide que não funciona direito, a pessoa pode fazer, hoje fulano está diferente, uma coisa que apareceu do nada e sair de forma aguda, geralmente pacientes jovens. Aí a gente sempre pensa, será que é a tireoide e está fazendo uma demência? Essa é uma das causas de demência reversível. Porque quando você corrige a tireoide, você resolve o processo demencial. Então isso é uma das causas, tanto que quando a gente faz a investigação, normalmente a gente sempre pede exame de tireoide para a gente ver se não é o mecanismo que está causando aquilo, porque é uma causa reversível. E a gente tem vários outros fatores. Então a demência, mas o mais comum que a gente tem é a demência vascular, que é a demência por deposição dos corpos de Levy. E nessas causas também existe histórico familiar, não é isso? Exatamente. Então assim, a questão familiar, ela é importante para a gente falar. Mas a grande questão que a gente fala é que a gente não deve acreditar também assim naquilo que eu sempre comento na rádio, que é o determinismo. O que é o determinismo? Significa dizer assim, meu pai, minha mãe teve demência, logo eu vou ter demência. Não é assim que funciona. Óbvio que a gente pensa nos fatores, né, genéticos, algumas causas, elas são realmente características de genética, mas são um número menores de alterações. Mas o que a gente tem que falar assim, da questão principalmente familiar é a questão que a gente já sinalizou até aqui no início, que é a questão da estimulação. Então, muitas vezes, o que é que acontece? A família, ela precisa estar ali presente, né? E a família ali presente, ela vai
dar incentivos para que aquela pessoa se mantenha funcionante. Então, estimular com caça-palavras, o que eu falo, estimulando com jogos, com número, interagindo, dando risada, saindo do domicílio, para que a mente fique funcionando. Mas não significa dizer que o histórico familiar ele é determinístico, mas ele pode ter uma interferência nos casos em que a gente tem uma causa por origem genética. Sim, e o estilo de vida também, a pessoa pode prevenir um Alzheimer? Vamos sim falar sobre isso, que é muito importante, Sim. que é a prevenção. A prevenção que a gente tem é a questão que a gente tem de estímulos. Sim. A gente precisa manter o nosso cérebro funcionando. Quantas vezes a gente ouve a pessoa falando bem assim, olha, fulano envelheceu ali, aposentou, mas continuou trabalhando. Às vezes aquilo ali, para aquela pessoa, é um trabalho ali que a pessoa mantém só para manter a mente ativa. Porque muitas vezes a pessoa que se aposenta, que era acostumada a ter um hábito de vida ali, sempre conversando, sempre interagindo em um determinado contexto, e se vê assim aposentado sem fazer nada dentro de casa, aquilo ali pode deprimir, pode deixar a pessoa deprimida às vezes, pode deixar a pessoa cansada. Então assim, você manter a mente estimulada e funcionando, beleza. E isso é uma das coisas que a gente quer para atuar na prevenção. Então trabalhar com números, né, fazendo contas básicas, trabalhar com jogos de lógica, de raciocínio lógico, fazer uma atividade física hábito que gera leitura, né? hábito de leitura, tudo que mantenha você funcionando. É como se fosse você estar formando uma nova criança já formada. A criança mesmo quando cresce, a gente não vai ensinando a falar ali as palavrinhas papá, mamãe, e vai, bora escrever aqui quando vai entrando na escola, letra A, liga isso, desenha isso. É a mesma coisa, é você manter a sua mente funcionando, para que o cérebro ele fique sempre estimulado e ele não entre em um desuso por falta de estímulo e que possa levar ao quadro demencial. E quais são as prevenções? Isso. Perfeito. Que a gente já sinalizou algumas, Isso. mas o estilo de vida, ele sempre conta. E esse estilo de vida a gente fala em quê? Em fazer um combate em todos os fatores de risco. Então, quando a gente fala aqui que existe um tipo que é de demência vascular, a gente tem que fazer todos aqueles combates em coisas que podem comprometer os vasos sanguíneos. Então, por exemplo, controlar o peso. Então, afastar a obesidade. E como é que a gente afasta isso? Uma alimentação balanceada, uma atividade física regular de pelo menos 30 minutos por dia, para que some 150 minutos na semana. Evitar o tabagismo, né? Evitar o alcoolismo, alimentação que seja balanceada, nutritiva, para quem tem quadros de hipertensão arterial, colesterol elevado, diabetes, utilizar os remédios de forma contínua, fazer os exames de forma rotineira para ver que está dentro do acompanhamento esperado. Ou seja, é você manter, além da sua mente funcionando, você manter o seu corpo sadio. Então tem até um ditado que a gente diz assim, é bem antigo isso que fala, né? Corpo são, mente sã. Né? Então, corpo são, mente sã. Então é você manter uma fisiologia favorável de funcionamento dos sintomas corporais com os sintomas da mente. Né? E Alzheimer é hereditário? Não necessariamente. Né? Então, quando a gente fala assim da questão da hereditariedade, ela pode ter uma contribuição. Pode ter uma contribuição. Mas não significa dizer que vai ser algo realmente, entendeu, Selminha? Sim. Próprio e dizer que vai ter. Mas não passa, não transmite, tá entendendo? Porém, a gente tem algumas situações que o fator hereditário conta. Que o fator hereditário conta. E a gente fica muito atento a esses casos quando a gente atende, a gente acompanha. Mas a grande maioria dos casos não tem uma hereditariedade. Certo. Então você, ouvinte, que tem alguma dúvida sobre esse assunto de Alzheimer, ligue para a Gazeta, o WhatsApp da Rádio Gazeta é 75992517039. 75992517039.
E o Alzheimer tem cura, doutor Rafael? Vamos nessa. Então, isso é muito importante a gente falar. Alguns tipos de demências, Sim. eles vão ter cura. Que isso aqui foi aquele caso que eu falei, por exemplo, assim, de demência reversível. Por exemplo, o uso de drogas, que são drogas, alguns medicamentos podem fazer uma demência. Então, ali, quando você suprime aquela medicação, você está resolvendo o quadro demencial. Ou o caso da tireoide, que eu dei como exemplo. Então, esses casos, ele tem cura porque ele está sendo causado por uma coisa. Então, quando eu corto ou quando eu corrijo esse fator que está causando, reverte. Mas a grande maioria dos quadros demenciais, que envolve inclusive a demência de Alzheimer, é um processo progressivo e que muitas vezes não tem cura. A gente precisa trabalhar para que a gente bloqueie e que a gente freie, né, dê uma freada na questão do avanço dos sintomas, da progressão dos sintomas. Mas não há, tipo assim, uma regressão, não há uma questão assim de retorno, muitas vezes, das funções que foram comprometidas. A gente fica ali, ó, estimulando, orientando, conversando, para que a gente justamente não deixe aquilo tomar corpo. Porque o grande perigo que a gente tem das demências muito avançadas é o quadro da imobilidade, que é quando a pessoa fica acamada de vez, o quadro da inapetência, porque aí a pessoa não vai ter como se alimentar, então, do comprometimento verbal, a perda da fala, E a audição também dessa... a perda da escuta, não vai escutar, Aí vai se isolando e aí a demência vai encostando. vai encostando, tomando conta, e aí é irreversível. Irreversível. Então, assim, o ideal é que a gente vá sempre progredindo. Tem alguns casos, por exemplo, que aquilo ali vai acontecer independente dos estímulos. Entendeu? Porque senão a gente fala, poxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Mas não, muitas vezes tem casos que vai acontecer aquilo, infelizmente, né, por uma questão ou genética, ou por uma questão mesmo do processo nosso de envelhecimento que faz parte da vida, entendeu? Vai acontecer aquilo. E um trauma pode causar um Alzheimer? Aí, às vezes, pode acontecer. Um trauma que a gente fala assim, um trauma, uma porrada, uma pancada, um trauma que a gente fala assim, um estresse, uma questão. Os dois podem estar envolvidos. Porque assim, que é uma porrada, uma pancada, pode fazer uma lesão vascular. Sim. E pode levar uma sequela. Isso. Já o outro, ele pode levar uma sequela emocional. Uma depressão, um estado de humor deprimido. E aí pode ir, ó, aquilo ali comprometendo. E quando você vê, já tomou conta. Então pode. O perigo está aí, né? É. E qual a idade, né, que pode iniciar um Alzheimer? A idade é muito variável. Muito variável, porque depende do tipo. Mas eu gosto sempre que a gente fala, geralmente, a gente tem que trabalhar na medicina assim com a grande maioria dos casos. A grande maioria dos casos que a gente tem que ficar atento à idade, até para que as pessoas elas possam ver, é a partir dos 50, 60 anos. Então, assim, que é quando entra o processo já da senescência, da senilidade, onde a pessoa está adentrando ao processo de se tornar um idoso. Porém, nós estamos, graças a Deus, com o avanço da medicina, bem avançados na questão de tratamentos, na questão de muitas outras coisas. E hoje, ter 60 anos, que é a idade que a gente marca como sendo idoso, a pessoa ainda é muito jovem. Isso no passado, a pessoa que chegava em 60, a gente já estava falando, eita, que coisa, chegou a 60, né? Porque eram outros tempos. Eram outros. Era outra geração. Outra geração. Muitas doenças infecciosas, muitas doenças que comprometiam. Então hoje não. Hoje, 60 anos, a pessoa é nova. Então a gente tem que ficar atento a partir daí, né? Ficar atento à evolução de como é que fica. Ser acompanhado de forma regular e preferencialmente observação pelas pessoas do lar sobre mudanças do comportamento e uma autopercepção também quando possível. Então a gente vai olhando tudo isso, são fatores
para que a gente possa ter como marco de acompanhamento. Mas não tem uma idade certa para dizer que tem, que não tem, porque pode acontecer. Pode acontecer. E quem tem Alzheimer sente fraqueza, não? Pode. Às vezes o que é que se tem? É a grande questão que a gente fala e que a gente, quando acompanha, que fica preocupado, é a questão da nutrição. Porque muitas vezes, em alguns desses processos demenciais, a pessoa ela não se alimenta. Ela não se alimenta porque ela deixa de entender aquilo dali como sendo algo da função fisiológica. Então você não consegue botar uma colher na boca e aí você não consegue forçar porque vai cuspir ou não vai comer. Tem o risco da pessoa até broncoaspirar, que é aspirar a comida para as vias respiratórias, tá entendendo? Então isso a gente fica um pouco cuidadoso. Então é por isso que muitas das vezes nos casos avançados, a questão da alimentação, a pessoa vai começando a perder nutrientes. Vai ficando com a musculatura fraca, que é a sarcopenia, vai ficando bem magrinho, né? E tudo isso vai piorando, vai comprometendo a situação. Então, às vezes, nos casos muito avançados, tem que utilizar uma sonda, tem que fazer uma gastrostomia, que é para a gente garantir a nutrição básica. E nos casos, por exemplo, que a gente não consegue, de internamento, é usar a medicação pela veia mesmo, né? Que são as nutrições enterais e parentéticas para garantir as suplementações vitamínicas, mas isso já são casos mais de internamento, né? Prolongado, questões de UTI. Mas no nosso dia a dia, a alimentação ela é às vezes complicada e deve ser sempre vista caso a caso. Quais são as fases do Alzheimer? Tem a fase leve, a moderada, né, e a grave. Isso aí, as fases que a gente fala, ela vai depender de acordo ao comprometimento nas funções da vida da pessoa. Se é um comprometimento leve que não impacta diretamente no dia a dia, se é moderado, em que tem um pouco de empate nas atividades no nosso dia a dia, e a fase grave, que é quando realmente compromete o dia a dia. Então a pessoa deixa de caminhar, a pessoa deixa de se alimentar, a pessoa deixa de sair, a pessoa deixa de fazer atividades básicas, vestir uma roupa, porque está um quadro muito avançado. Então isso é importante até para a gente observar, porque isso a gente acompanha, principalmente quem trabalha com unidade de saúde da família, que acompanha as pessoas idosas, a gente acaba olhando essa pessoa dentro de um contexto de vulnerabilidade, né, e avaliação clínica funcional. A gente quer ver se aquela pessoa ela está funcionante. Então aí a gente tem várias escalas que a gente vê. O IVCF-20, que é uma escala que a gente olha, que é um índice de vulnerabilidade. A gente tem o VES-13, que é outro questionário que a gente pode utilizar, que é onde a gente vai ver tudo isso para a gente ver se essa pessoa ela está ficando com um risco aumentado. Porque a depender do risco aumentado, significa dizer que essa pessoa está transicionando para uma fase 2 ou uma fase 3, que é quando já é um quadro de doenças mais avançadas. E a gente quer que as pessoas que estão na fase 1, elas melhorem ou que elas não progridam para ficar mais grave. Então essa divisão de fase 1, 2 e 3 é importante a gente estadiar para a gente já saber o que é que a gente vai fazer de tratamento a longo prazo. Se é um tratamento que a gente vai desprescrevendo quando é mais grave, ou se é um tratamento que a gente vai investir com muito mais outras coisas para poder evitar um avanço para as outras fases. Certo. E quantos anos a pessoa pode viver com Alzheimer? Por quantos anos? Muito variável. Muito variável. Depende de cada pessoa, depende de cada condição, porque muitas vezes a pessoa pode ter ali o Alzheimer, mas ela vai ter outros problemas de saúde. Vai ter ali uma hipertensão, vai ter ali uma obesidade, vai ser um colesterol alto, vai ser uma doença da vesícula, um exemplo. E muitas vezes a gente não consegue dizer se vai viver 10, 5, 20, 30 anos. Não sabemos. A vida no futuro decorrer, a pessoa vai... É uma caixinha de surpresas, né? Então a gente não consegue dizer quantos vai viver. Mas a gente consegue para essas pessoas
a gente ir orientando e esse acompanhamento a gente consegue ir organizando essa pessoa para que justamente a gente possa ir tratando não só a demência, mas as outras causas. Porque a pessoa pode, inclusive, ter ali um infarto. E aí, pronto, preocupou muito com a questão do Alzheimer e acabou falecendo, por exemplo, por outra causa. Tá entendendo? Então é muito variável. A gente não tem uma precisão para dizer quanto tempo e também a questão se vai morrer, né, falecer por conta daquilo. Entendi. E qual a parte do corpo que afeta o Alzheimer? O Alzheimer afeta? Essa pergunta é boa, porque assim, o principal órgão a gente já sabe que é o cérebro, que é o afetado, o principal. Mas desse afetamento do cérebro, outros órgãos do corpo podem ser afetados. Que aí a gente já falou. Um muito importante são os músculos, que vão ficando mais fracos, vão ficando comprometidos. Outra coisa que a gente vai ter também assim o comprometimento geral. De quê? Da funcionalidade. Então assim, pode comprometer aquela pessoa a alimentação, um exemplo. Se essa pessoa não se alimenta, claro, os órgãos da alimentação vão estar comprometidos. Então depende de cada situação. Varia, né? Varia. Mas assim a gente fala sempre assim, cérebro é o órgão mestre que tem o acometimento. A atividade física, ela previne o Alzheimer, né? Não só o Alzheimer, mas como uma série de outras doenças. Então, é o que eu brinco com um tom de verdade que eu digo sempre assim, a atividade física sempre ela deve ser praticada. Sempre, sempre, sempre. E qual profissional de saúde que trata do Alzheimer? Qual o médico, o especialista? Excelente pergunta. O médico que acompanha, qualquer médico, ele faz um acompanhamento de rotina para que a gente possa ir observando sinais, ligando nossos alertas e suspeitas. Mas quando a gente fala na questão que envolve realmente o comportamento, a gente tem duas especialidades que realmente vão estar mais à frente para poder dar um suporte, como por exemplo o neurologista e a geriatria, que é a especialidade geralmente do idoso. Então são duas especialidades médicas que realmente elas acompanham, investigam e vão ver essa questão do processo demencial, tá entendendo? Mas qualquer médico, ele está ali, né, apto para poder reconhecer, a partir do momento que reconhece, caso ele não tenha uma questão de uma habilidade no tratamento ou na questão da estimulação, referencia para o especialista próprio, que é o neuro ou o geriatra. A perda da audição, ela pode, né, desenvolver o Alzheimer? Pode. Então, no máximo, tem que ter muito cuidado, né, para não chegar a esse ponto, né? Pode desenvolver, tá entendendo? E assim, mas o que a gente fala assim é que pode desenvolver, mas isso é muito a longo prazo, tá entendendo? Então, assim, muitas vezes a pessoa que não ouve pode às vezes se sentir sozinha, não se sente entendida, que aí mexe com a questão do comportamento, e a questão do comportamento pode ficar trazendo dados deletérios para que essa pessoa ela fique mais deprimida e, consequentemente, há muitos anos, muito longo prazo, ela pode ter o processo demencial. Certo. Então, doutor Rafael, né? Nosso assunto aqui já foi bem explorado, né? Nosso tema de hoje, de Alzheimer. Então, gostaria de agradecer a você, né, de ter vindo aqui na Rádio Gazeta toda semana aqui para participar desse programa Ter Saúde. Ter Saúde. Isso. Só tem um detalhe que é importante a gente falar também, seu amigo, que é na questão do tratamento e do acompanhamento. Quanto mais precoce daquelas fases que a gente comentou, melhor. Porque nas fases iniciais, a gente tem algumas medicações que podem ser utilizadas, que a gente geralmente usa. Sim. Donepezila, memantina, que são medicações que vão meio que dar uma ajudada no processo. Mas essas medicações, algumas vezes, elas não vão ser mais tão úteis quando a pessoa já tem a doença muito avançada. Então aí a gente não dá uma oferta assim de um benefício, tá entendendo? Mas inicialmente a gente
consegue utilizar essas medicações. Sim. Mas o grande suporte que a gente tem também no que diz respeito ao tratamento é o acompanhamento multidisciplinar, porque assim, muitas vezes precisa ser acompanhado não só pelo médico, mas também por uma série de outros profissionais. O nutricionista que vai ali fazer uma dieta adequada, o psicólogo, porque acaba mexendo com a rede da família, o suporte, né, que vem a questão da sobrecarga, vem a questão do cansaço, da questão da saúde mental. Então tudo isso precisa ter uma rede de cuidado que mexe não só com a pessoa, mas mexe com a família. Isso. Entendeu? Então, o que eu queria reforçar é que é um tratamento longo, mas é um tratamento que envolve vários profissionais para que a gente possa realmente garantir um retardamento na progressão da doença. Entendi. Então, eu quero agradecer a você, ouvinte, né, que está sempre ligado no nosso programa Ter Saúde. Toda semana o Dr. Rafael está aqui. Mande sua pergunta, tire sua dúvida. Sempre temos novos temas que apresentamos aqui nas terça-feira. E até mais, até a próxima semana, se Deus permitir, com o Dr. Rafael e Selminha. Ô, coisa boa! Então, agradecemos, né, Selminha, essa participação de todos os ouvintes e todas as ouvintes que estiveram aqui conosco. Desejamos a vocês uma excelente semana. E continuem acompanhando nas terças-feiras, às 17 horas, o programa Ter Saúde. Um abraço, tchau, tchau! Tchau, galera! E aí, gostou desse vídeo? Dá um like, faça um comentário do que você achou desse vídeo, se inscreva no meu canal Diário de Selminha, aperte o sininho de notificação, compartilhe e muito obrigada!